Antes de ser levado para outro mundo, Touka Mimori já havia enfrentado uma infância difícil. Depois da morte do pai, sua mãe levou outro homem para casa, mas o novo companheiro descontava raiva no garoto enquanto ela ignorava tudo. Crescendo nesse ambiente, Touka se tornou isolado, inseguro e acostumado a permanecer em segundo plano. Durante uma viagem escolar, Shogo Oyamada pegou o livro de Ayaka Sogou e começou a provocá-la diante dos outros alunos. Touka sabia que não tinha força para enfrentar o valentão, mas acabou se levantando e mandando que ele devolvesse o livro. Oyamada riu dele e o chamou de fracote. Antes que a situação piorasse, Takuto Kirihara, o aluno mais popular da turma, ordenou que o livro fosse devolvido. Oyamada obedeceu e passou a atormentar Tomohiro Yasu. Touka voltou ao seu lugar sem entender por que havia decidido intervir. Pouco depois, uma luz envolveu o ônibus inteiro. Em um instante, todos foram transportados para um lugar desconhecido, cercado por construções antigas, soldados armados e uma enorme ponte. No alto dela estava uma mulher de olhos dourados que se apresentou como a deusa Vícios. Ela explicou que o reino de Alion invocava heróis de outro mundo sempre que o rei demônio ameaçava retornar. Como ele havia ressurgido, os estudantes foram escolhidos para derrotá-lo. A turma reagiu com confusão, enquanto alguns acreditavam que tinham morrido e outros imaginavam que tudo fosse uma encenação. Kirihara perguntou o que aconteceria caso recusassem a missão. Vícios respondeu que sem a ajuda deles, não poderia enviá-los de volta. Para realizar o ritual de retorno, seria necessário obter um elemento especial deixado pelo rei demônio depois de sua derrota. Revoltado por terem sido invocados sem consentimento, Oyamada se recusou a colaborar. Vícios, então, se ajoelhou e pediu que salvassem o reino. Ayaka lembrou que todos ali eram humanos comuns, mas a deusa afirmou que cada estudante possuía habilidades escondidas. Como Oyamada ainda duvidava, Vícios mandou trazer um prisioneiro e uma criatura demoníaca. O monstro atacou o homem diante da turma, deixando vários alunos em choque. Logo depois, a deusa lançou uma magia e eliminou a criatura com facilidade, provando que aquele mundo era real. Em seguida, ela apresentou uma esfera capaz de revelar a classificação de cada herói. Os estudantes tocaram o objeto um por um. Oyamada recebeu a classe A. Quando Kirihara colocou a mão sobre a esfera, ela brilhou intensamente e se rompeu, revelando que ele era classe S. Ayaka também recebeu a classe S, assim como Hidiri Takao. A presença de 3 heróis dessa categoria surpreendeu os soldados, pois o surgimento de apenas um já era considerado raro. Quando chegou a vez de Touka, a esfera emitiu somente uma fraca luz roxa. Vícios perdeu o interesse e chamou o próximo estudante sem explicar o resultado. Touka tentou perguntar qual era sua classe, mas foi ignorado. Logo depois, Yasu revelou uma rara habilidade sombria, semelhante à de um poderoso herói do passado. Após concluir a avaliação, Vícios anunciou um ritual especial. Touka foi empurrado para frente, e a deusa abriu um enorme buraco escuro diante dele. Só então, revelou que ele havia recebido a classe E, a pior classificação da turma. Segundo Vícios, pessoas dessa classe costumavam causar problemas e normalmente eram eliminadas. Como o grupo já possuía vários heróis poderosos, ela decidiu enviá-lo para as ruínas do Descarte, uma masmorra onde criminosos e monstros eram abandonados. Caso sobrevivesse, teria o direito de continuar vivendo. Touka argumentou que poderia melhorar com treinamento, mas a deusa afirmou que ele possuía uma classe defeituosa e jamais conseguiria aumentar seus atributos de maneira significativa. Indignado, ele lembrou que nunca havia pedido para ser levado até aquele mundo e agora seria descartado por não atender às expectativas dela. Kirihara interrompeu sua reclamação e disse que ele estava desperdiçando o tempo da turma. Os demais concordaram, deixando Touka sem apoio. Yasu, que já havia sido ajudado por ele no passado, aproximou-se apenas para dizer que um herói de classe E deveria demonstrar mais respeito ao falar com seus superiores. Vícios entregou a Touka uma bolsa de couro como item especial. Ayaka tentou contestar a decisão, mas não conseguiu impedir o ritual. Desesperado, Touka lançou paralisar contra a deusa, porém ela bloqueou o efeito e zombou daquela magia. Para aumentar ainda mais a diferença entre eles, Kirihara criou uma enorme bola de fogo usando apenas uma pequena parte de seu poder. Humilhado diante da turma, Touka se lembrou dos momentos em que chorava sozinho durante a infância, mas, em vez de continuar implorando, decidiu parar de esconder o rancor que carregava. Ergueu a cabeça, chamou Vícios de podre e avisou que ela deveria torcer para que ele nunca retornasse. O ritual foi ativado e Touka surgiu dentro de uma caverna escura. Ao colocar mana na bolsa recebida, uma pedra presa ao objeto começou a emitir luz. Caminhando pelo local, ele percebeu que o chão estava coberto de esqueletos. Uma criatura apareceu na escuridão e começou a persegui-lo. Touka correu, mas tropeçou e caiu. Sem outra saída, lançou paralisar e ficou surpreso quando o monstro realmente ficou imóvel. Ele voltou a correr, porém encontrou uma enorme criatura semelhante a uma ave bloqueando o caminho.
Touka usou paralisar novamente e obteve o mesmo resultado. Sua magia funcionava contra os monstros, mas as duas ativações consumiram quase toda a mana. Lembrando que ainda possuía outra habilidade, lançou veneno contra a criatura. O efeito começou imediatamente, e Touka caiu exausto no chão, tentando entender por que seus feitiços eram tão eficientes naquele lugar. Antes que pudesse se recuperar, o primeiro monstro rompeu a paralisia e voltou a avançar. Outras criaturas apareceram ao redor dele. Com a mana praticamente esgotada, Touka decidiu lutar em vez de esperar pelo fim. Ao tentar usar paralisar novamente, o feitiço falhou e o monstro atacou. Nesse instante, ele desbloqueou uma habilidade chamada Sono. Touka a utilizou imediatamente, fazendo a criatura desabar, e completou o ataque com veneno. Como estava conjurando sem mana suficiente, as habilidades começaram a consumir sua vitalidade. A situação piorou quando uma grande quantidade de monstros surgiu dos túneis. Touka usou a luz da bolsa para confundi-los e disparou paralisar repetidas vezes, imobilizando o grupo. Ele não aplicou o veneno em todos, porque perderia toda a energia antes de derrotá-los. Ainda mais criaturas apareceram. Mesmo sentindo o corpo pesado e a visão falhar, Touka continuou impedindo que se aproximassem. Pouco depois, recebeu um aumento de nível, recuperando a mana e melhorando seus atributos. Isso aconteceu porque a criatura alada envenenada anteriormente finalmente havia sido derrotada. Com a mana restaurada, Touka entendeu que poderia transformar a masmorra em uma fonte de experiência. Ele passou a imobilizar os monstros e aplicar veneno, aumentando seus níveis conforme os inimigos eram derrotados. Uma evolução de sua habilidade permitiu atingir vários alvos ao mesmo tempo. Touka também utilizou sono para desenvolver a nova magia. Em pouco tempo, alcançou o nível 500. Os monstros restantes perceberam a diferença de força e fugiram. Aproveitando a calmaria, ele recolheu armas e equipamentos deixados por aventureiros que haviam morrido no local. A fome logo se tornou outro problema. Touka tentou retirar carne de uma criatura derrotada, mas sua espada não atravessou a pele resistente. Nesse momento, a pedra da bolsa brilhou novamente. Ao abri-la, encontrou carne seca e uma garrafa de refrigerante. Depois de se alimentar, começou a suspeitar que o objeto poderia produzir suprimentos. 2 dias se passaram. Touka já enfrentava grandes grupos sem dificuldade e possuía uma enorme reserva de mana. Cercado pelos restos das criaturas, voltou a pensar na infância. Quando vivia com o companheiro agressivo de sua mãe, chegou a acreditar que precisaria eliminá-lo antes que o homem acabasse com sua vida. Tudo mudou quando seus tios o retiraram daquela casa e passaram a criá-lo. Por causa deles, Touka decidiu se tornar alguém gentil e esconder seu lado mais sombrio. Porém, ao perceber que não sentia culpa pelos monstros derrotados, aceitou que aquela parte dele sempre existira. Continuando a avançar, Touka alcançou o nível 950. Ele eliminou uma criatura em forma de olho usando paralisar e veneno. Mais adiante, encontrou os corpos de 2 aventureiros e recolheu uma bolsa cheia de pedras preciosas. Em uma grande sala, Touka encontrou outro esqueleto acompanhado de uma mensagem. O corpo pertencia ao antigo herói de habilidades sombrias mencionado por Vícios. No texto, ele contava que a deusa o havia enviado para aquela masmorra depois que deixou de ser útil e alertava qualquer sobrevivente para nunca confiar nela. Entre os pertences do herói, Touka encontrou um livro com técnicas de magia proibida e instruções para fabricar itens. Também guardou um pergaminho escrito em uma língua desconhecida e as roupas deixadas no local. Uma anotação informava que uma criatura chamada Devorador de Almas havia derrotado todos naquela área. Touka agradeceu ao antigo herói e seguiu pelos corredores, até alcançar uma enorme porta fechada. Ao verificar seus atributos, descobriu que já estava no nível 1200. Antes de encontrar uma forma de abri-la, um poderoso disparo atingiu de raspão sua mão. Ele cuidou do ferimento e concluiu que o Devorador de Almas provavelmente era o chefe final das ruínas. A criatura apareceu e expeliu uma substância que se transformou em figuras humanas quase sem vida. Touka usou paralisar contra elas, mas evitou aplicar veneno porque ainda pareciam humanas. O Devorador de Almas rompeu uma parede e emitiu um grito capaz de pressionar sua mente. Mais figuras foram criadas até Touka ficar encurralado. Ele começou a demonstrar medo, chorando e pedindo ajuda. A criatura pareceu se divertir com seu sofrimento e baixou a guarda. Assim que surgiu uma abertura, Touka lançou paralisar diretamente contra o monstro. O Devorador de Almas desabou sem conseguir reagir. Touka revelou que o desespero havia sido apenas uma atuação. Durante grande parte da vida, ele também havia interpretado o papel de alguém incapaz de ferir os outros. Naquele mundo, porém, qualquer um que tentasse atacá-lo seria tratado da mesma maneira. Touka aplicou sono nas criaturas ao redor e continuou usando suas habilidades até derrotar o Devorador de Almas.
Quando o monstro desapareceu, inúmeras almas foram libertadas de seu interior e assumiram formas humanas para agradecer. Entre elas estava o antigo herói, que pediu a Touka que acertasse as contas com vícios antes de desaparecer. O monstro deixou uma pedra e Touka a colocou no encaixe da grande porta. A passagem se abriu e, ao deixar as ruínas do descarte, ele pensou novamente em sua vingança contra a deusa. Enquanto Touka deixava as ruínas do descarte, seus antigos colegas começaram a caçar monstros nos arredores da capital para aumentar seus níveis. Shogo Oyamada perseguiu uma criatura com a espada, enquanto Takuto Kirihara eliminou outro monstro com fogo e alcançou o nível 18. Tomohiro Yasu também demonstrou sua habilidade sombria usando chamas negras. Kobato Kashima, porém, não conseguia atacar. Azagi Kusaba pressionou a garota e explicou que aquela caçada era um teste imposto por vícios. Quem se recusasse a derrotar os monstros poderia ser descartado, assim como Touka. Como possuía a classificação B, Azagi pretendia formar seu próprio grupo e reunir garotas dispostas a obedecê-la. Ela afirmou que a turma acabaria dividida em facções e que alguém com uma classificação baixa como Kobato dificilmente seria aceita pelo grupo de Kirihara. Nem mesmo Ayaka Sogo conseguiria protegê-la para sempre. Azagi então revelou que já havia prendido uma criatura para que Kobato a finalizasse. Tremendo e chorando, Kobato cumpriu a ordem, mas desabou logo depois. Ela se lembrou de quando Touka havia ajudado um gato ferido e lamentou não ter feito nada para defendê-lo diante da deusa. Nesse mesmo período, Ayaka recuperou a consciência e recordou que Vícios a havia derrubado antes de enviar Touka para as ruínas. Revoltada, ela confrontou a deusa. Vícios fingiu lamentar o ocorrido, mas afirmou que apenas havia seguido as regras do reino. Também revelou que outros estudantes considerados fracos haviam sido descartados por não completarem o teste. Ayaka condenou aquela maneira de agir. Vícios respondeu que ela tinha o direito de discordar, mas isso não mudaria suas decisões. Para impedir novos descartes, Ayaka propôs assumir a responsabilidade pelos alunos mais fracos. Como heroína de classe S, treinaria e lutaria o suficiente para compensar as limitações deles. Vícios aceitou a proposta e estendeu a mão, afirmando que as duas poderiam recomeçar a partir daquele acordo. Longe dali, uma mulher corria pela floresta, enquanto 4 perseguidores, conhecidos como Holy Watchers, seguiam seus rastros. Como ela deixava marcas fáceis de acompanhar, os homens decidiram manter a perseguição até que estivesse exausta. Na mesma região, Touka finalmente saiu das ruínas do descarte. Ao consultar seus atributos, viu que sua mana havia ultrapassado 59 mil pontos. Antes de seguir viagem, decidiu testar as melhorias de suas habilidades. Paralisar agora podia atingir apenas partes específicas do corpo. Touka também conseguia controlar a intensidade de veneno, reduzindo o efeito para não ser fatal. Enquanto caminhava pela floresta, ouviu pequenos ruídos e encontrou vários slimes atacando um deles, que era menor. Mesmo em desvantagem, a pequena criatura continuava reagindo. Touka paralisou todos os slimes, aplicou uma versão enfraquecida de veneno nos agressores e depois cancelou os efeitos, fazendo-os fugir. Ele retirou a paralisia do slime menor e continuou seu caminho, mas a criatura começou a segui-lo. Percebendo que ela também parecia ter sido rejeitada, Touka permitiu que viesse junto e lhe deu o nome de Pijimaru. O slime ficou dentro do capuz de Touka para observar a retaguarda e avisá-lo sobre ameaças. Durante a caminhada, Touka consultou o livro de artes proibidas encontrado nas ruínas e descobriu uma receita de um agente de fortalecimento capaz de aumentar as capacidades de Pijimaru. Ele explicou ao novo companheiro que seguia uma jornada de vingança contra aqueles que o haviam descartado. Mesmo assim, Pijimaru decidiu permanecer ao seu lado. Pouco depois, Touka foi cercado pelos 4 homens que perseguiam a mulher. Eles haviam percebido sua presença e interromperam a caçada para roubá-lo. O líder exigiu que entregasse todos os objetos de valor. Embora tivesse enfrentado monstros, Touka ainda não sabia como suas habilidades funcionariam contra pessoas. Enquanto os homens discutiam se deveriam eliminá-lo ou continuar atrás da fugitiva, Touka tentou se afastar. Ao ser impedido, demonstrou medo e implorou para ser poupado. O líder avançou, acreditando que ele não ofereceria resistência. Quando o homem se aproximou, Touka lançou Paralisar e imobilizou o grupo. A atitude assustada havia sido uma encenação para fazê-los baixar a guarda. Touka afirmou que, apesar de serem mais fracos que as criaturas das ruínas, suas intenções eram muito piores. Em seguida, aplicou veneno nos 4 e os eliminou. Após o confronto, Touka percebeu outra presença. Era a mulher perseguida pelos homens. Ela havia revestido o corpo com uma armadura espiritual e também sentiu que alguém poderoso estava por perto. Ao notar Pijimaru escondido entre os arbustos, a desconhecida golpeou naquela direção. Touka apareceu atrás dela e usou Paralisar antes que pudesse realizar outro movimento. A mulher perguntou o que ele pretendia fazer.
Touka respondeu que precisava apenas de informações, pois não conhecia a região. Ele liberou somente a cabeça dela para permitir que falasse, mantendo o restante do corpo imobilizado. Também deixou claro que não confiava em estranhos. Ao saber que os perseguidores haviam sido eliminados por Touka, a mulher se surpreendeu, pois os 4 eram considerados combatentes perigosos. Ela perguntou se ele havia recebido ajuda, mas Touka não revelou seus métodos. Mesmo assim, a desconhecida decidiu responder honestamente. Por meio dela, Touka descobriu que já não estava no reino de Alion. A floresta fazia parte do território do reino de Ulza, ao sul. Depois de obter informações sobre a região, ele mostrou o pergaminho de magia proibida e perguntou se ela conseguia interpretar o texto. A mulher explicou que o documento utilizava uma escrita antiga extremamente rara. Ela não sabia lê-la, mas conhecia alguém capaz disso. A Bruxa Proibida, uma maga exilada por possuir conhecimentos considerados perigosos. Para encontrá-la, Touka teria de viajar até a Terra dos Monstros de Olhos Dourados, situada no centro do continente. Ele agradeceu pela informação, enquanto a mulher agradeceu por ter sido salva. Touka considerou que a informação pagava qualquer dívida entre eles. Antes de partir, avisou que a paralisia desapareceria depois de alguns minutos. A mulher desejou boa sorte, e Touka seguiu pela floresta ao lado de Pijimaru. Touka chegou à cidade de Mills, acompanhado de Pijimaru. A cavaleira do portão presumiu que ele fosse um mercenário interessado nas ruínas próximas e permitiu sua entrada sem verificar sua identidade. Em uma hospedaria, o proprietário o tratou com indiferença, até receber uma moeda de prata. Questionado sobre seu nome, Touka apresentou-se como Hatishkol. Mais tarde, percorreu a cidade e percebeu que o lugar estava cheio de mercenários atraídos por uma nova área descoberta nas ruínas de Mills. Durante o jantar, escutou alguns homens discutindo as principais ordens de cavaleiros do continente. Entre elas estavam os Cavaleiros Sagrados do Imperador Falkendots e os Cavaleiros Mágicos de Ulza. Porém, o grupo mais temido era o dos Cavaleiros do Dragão Negro, responsável pela queda do Reino Sagrado de Neia e comandado pelo mais poderoso matador de heróis. De volta ao quarto, Touka organizou seus objetivos. Para compreender o pergaminho de magia proibida, precisaria encontrar a Bruxa Proibida na Terra dos Monstros de Olhos Dourados. Antes disso, queria fabricar o agente de fortalecimento para Pijimaru. Segundo o livro do antigo herói, um dos ingredientes era o osso de um rei esqueleto, criatura que poderia estar nas ruínas. Na manhã seguinte, Touka juntou-se aos mercenários convocados para explorar o local. O Marquês Creed Harkley anunciou que uma nova camada havia sido encontrada nas ruínas de Mills. Ele ofereceu 300 moedas de ouro para quem recuperasse o cálice do olho do dragão e prometeu comprar outros tesouros encontrados. Durante o registro, um nobre conhecido como Monk Doroguete começou a importunar uma mulher encapuzada. Ao ouvir sua voz, afirmou que ela poderia ser Seras Ashran, a princesa cavaleira de Nia, procurada depois da destruição do reino. Monk exigiu que ela mostrasse as orelhas. Quando puxou o capuz à força, encontrou uma mulher aparentemente humana. Humilhado, afastou-se enquanto os mercenários riam. Touka reconheceu a desconhecida da floresta, mas não interferiu porque ela resolveu a situação sozinha. Mais tarde, os dois se encontraram em uma loja de equipamentos. Touka alertou que Monk poderia tentar se vingar, mas a mulher explicou que agia de maneira ríspida para manter as pessoas afastadas. Como ainda conhecia pouco daquele mundo, ele a contratou para ajudá-lo a escolher equipamentos sem ser enganado. Ela se apresentou como Misty Barcas, embora Touka percebesse que o nome era falso. Em troca, ele também revelou usar a identidade de Hatishkol. Depois das compras, pagou 3 moedas de prata pelo serviço. Misty tentou partir, mas quase desmaiou de exaustão. Touka notou que ela não dormia direito havia algum tempo, porém a mulher insistiu que precisava apenas descansar. No dia seguinte, Touka entrou nas ruínas de Mills. Logo na entrada, encontrou mercenários fugindo de uma criatura semelhante a um pequeno minotauro. Ele a paralisou, aplicou veneno e encerrou o confronto com a espada. Quando os outros retornaram com reforços, encontraram apenas o monstro derrotado. Mais adiante, Touka ouviu Monk contratando 2 mercenários para eliminar Misty. O nobre queria puni-la pela humilhação e pretendia abandoná-la entre os monstros. Touka apareceu e fingiu que manteria a conversa em segredo, mas Monk decidiu atacá-lo mesmo assim. Assim que os 3 avançaram, Touka usou paralisar e os deixou imóveis. Depois, aplicou veneno sem intensidade fatal e os abandonou no caminho de várias criaturas. Os monstros cercaram o grupo enquanto Touka continuou descendo. Depois de descansar com Pijimaru vigiando a área, ele avançou pelos andares inferiores, derrotando todas as criaturas que surgiam. Os corpos espalhados chamaram a atenção dos Saber Tigers, uma equipe experiente liderada por Lily Adamantine. Como ninguém conseguia identificar o responsável, suspeitaram que algo perigoso estivesse nas ruínas. O grupo aconselhou Touka a voltar, mas ele recusou. Deixar os monstros derrotados pelo caminho poderia afastar outros exploradores e aumentar suas chances de encontrar o Rei Esqueleto.
No ponto mais profundo acessível, Touka chegou à sala onde o cálice do olho do dragão repousava sobre um pedestal. Atrás do tesouro havia uma estátua de dragão que provavelmente seria ativada quando alguém tocasse no cálice. Para evitar a armadilha, ele paralisou a estátua e aplicou veneno antes de recolher o objeto. Misha apareceu logo depois e ficou surpresa por ter sido superada. Sem interesse na recompensa, Touka entregou o cálice a ela. Misha recusou inicialmente, pois não tinha como pagar por algo tão valioso, mas ele insistiu que não precisava do tesouro nem das moedas do Marquês. Ao examinar o pedestal, Touka encontrou um mecanismo que abriu uma passagem secreta para os níveis inferiores. Ele revelou que seu verdadeiro objetivo estava naquela direção e que só participara da expedição para alcançar aquele ponto. Para retribuir o cálice, Misha ofereceu-se para acompanhá-lo como guarda-costas. Touka aceitou com duas condições. Ela não investigaria seu passado e não poderia exigir uma data para retornarem à superfície. Misha concordou e prometeu protegê-lo durante a busca. Nos níveis inferiores, encontraram uma criatura vegetal de olhos dourados. Misha a derrotou com a espada e explicou que monstros desse tipo concediam grandes quantidades de experiência aos heróis invocados. Segundo as histórias, uma energia liberada pelo Rei Demônio transformava criaturas comuns em versões mais fortes e agressivas. Touka pensou em Kirihara e em sua aparência de herói dourado, suspeitando que pudesse existir alguma ligação. Pouco depois, os dois chegaram a uma área de descanso. Misha percebeu uma presença, e Touka revelou que se tratava de Pigmaru. O slime rapidamente se aproximou dela. Como Misha continuava exausta, Touka sugeriu que dormisse. Pigmaru chamou sua atenção enquanto ele usava sono discretamente. Assim que ela perdeu a consciência, a aparência humana desapareceu e revelou sua verdadeira forma de elfa. Touka confirmou que Mist Barkas era, na realidade, Seraz Ashrain, a princesa cavaleira do reino sagrado de Nea. Em outra parte da floresta, Sivit Gartland, líder dos Cavaleiros do Dragão Negro, examinou os corpos dos White Walkers e concluiu que Seraz provavelmente os havia derrotado, despertando seu interesse em enfrentá-la. Na manhã seguinte, Seraz despertou nas ruínas de Mills, e sua aparência humana foi restaurada pelos espíritos. Temendo que Touka tivesse descoberto sua verdadeira identidade durante a noite, ela se acalmou ao vê-lo aparentemente adormecido. Quando Pigmaru emitiu um som, Touka entendeu o sinal e parou de fingir. Os três continuaram explorando os níveis inferiores até o chão começar a tremer. Uma enorme criatura rompeu a parede, e Seraz a identificou como o Rei Esqueleto. O monstro era muito mais poderoso que os inimigos encontrados anteriormente, e possuía um osso sob o queixo que funcionava como ponto fraco. Seraz acreditava que os dois juntos poderiam vencê-lo. Como o Rei Esqueleto a considerava a maior ameaça, ela decidiu revelar uma habilidade que mantinha escondida. Uma armadura espiritual começou a envolver seu corpo enquanto o monstro preparava um poderoso disparo de energia. Antes que Seraz precisasse atacar, Touka lançou Paralisar e interrompeu completamente o Rei Esqueleto. Em seguida, aplicou veneno. Ao reconhecer aquelas habilidades, Seraz percebeu que ele era o homem misterioso que havia encontrado na floresta. O monstro logo foi derrotado, permitindo que Touka recolhesse os ossos necessários para produzir o agente de fortalecimento de Pigmaru. Ele prometeu explicar suas habilidades quando retornassem à superfície. Antes de deixarem a sala, Pigmaru percebeu algo dentro do corpo do Rei Esqueleto. Touka examinou a caixa torácica e encontrou um pequeno embrulho marcado por um símbolo luminoso. Dentro dele havia um ovo desconhecido que despertou imediatamente o interesse do slime. Sem saber o que poderia nascer dali, Touka decidiu levá-lo. Enquanto isso, os estudantes invocados enfrentavam dificuldades em outra masmorra. Cavaleiros esqueletos perseguiam o grupo, e uma das garotas havia sofrido um ferimento grave no braço. Ayaka Sogou tentou protegê-los, mas Shogo Oyamada e Takuto Kirihara avançaram primeiro e derrotaram os inimigos. Kirihara utilizou um ataque de grande alcance sem se preocupar com os colegas próximos. Ayaka precisou protegê-los da explosão, enquanto ele comemorava por ter alcançado o nível 24. De volta a Mills, Seraz apresentou o Cálice do Olho do Dragão aos responsáveis pela expedição. A descoberta atraiu todos os olhares, permitindo que Touka se afastasse discretamente. Seraz o acompanhou e explicou que receberia a recompensa durante uma cerimônia no dia seguinte. Touka perguntou se ela poderia visitá-lo naquela noite. Quando Seraz chegou à hospedaria, ele estava preparando o agente de fortalecimento para Pigmaru. Touka então ofereceu um novo acordo. Queria contratá-la como guarda-costas durante sua viagem até a Terra dos Monstros de Olhos Dourados. O objetivo dele era encontrar a Bruxa Proibida e decifrar o pergaminho recuperado nas ruínas do Descarte. Como a região era extremamente perigosa, precisava de alguém habilidoso e confiável ao seu lado. Seraz demonstrou preocupação com o destino da viagem, e Touka permitiu que pensasse antes de responder. Em seguida, ele a chamou pelo verdadeiro nome. Seraz respondeu por impulso,
e percebeu que havia revelado o segredo. Touka admitiu ter usado sono enquanto ela descansava nas ruínas, descobrindo que Mistbarkas era apenas um disfarce. Ceras explicou que utilizava espíritos para manter a aparência humana. Quando precisava dormir, os espíritos também descansavam, fazendo sua forma original de meio-elfa reaparecer. Como Touka já sabia de tudo e prometeu não entregá-la, ela abandonou o disfarce diante dele. Para equilibrar a confiança entre os dois, Touka revelou seu verdadeiro nome. Ceras aceitou acompanhá-lo e atuar como sua guarda-costas. Como pagamento, ele entregou uma rara pedra do dragão azul. Ceras recusou, ao perceber que o objeto valia mais do que a recompensa pelo cálice. Touka devolveu a pedra e afirmou que ela poderia até descartá-la, mas não a aceitaria de volta. Sem conseguir convencê-lo, Ceras guardou o pagamento. Ela tentou explicar por que estava sendo perseguida, porém Touka não demonstrou interesse em seu passado. Como contratante, precisava apenas saber que podia confiar em suas capacidades durante a viagem. Na manhã seguinte, os dois tomaram café juntos, enquanto outros hóspedes espalhavam comentários sobre eles. Touka ignorou as provocações e perguntou o que Ceras sabia sobre magias proibidas. Ela explicou que Vícios havia banido determinados feitiços antigos e os classificado como perigosos. Touka suspeitou que essas magias talvez fossem uma ameaça específica para a deusa. Depois de agradecer pela informação, despediu-se de Ceras, que seguiu para a cerimônia, enquanto ele foi testar o agente de fortalecimento em Pigmaru. Ceras foi recebida em uma festa organizada por nobres, mas as horas passaram sem que a recompensa fosse entregue. O responsável pelo evento apresentou um famoso mago capaz de desfazer ilusões. Ao perceber o verdadeiro objetivo daquela demonstração, ela tentou escapar, mas o feitiço revelou sua aparência de meio-elfa diante dos convidados. No reino de Alion, Ayaka procurou Vícios para pedir tratamento à estudante ferida na masmorra. A deusa afirmou que só havia ajudado porque a garota possuía a classificação B. Depois, tentou convencer Ayaka a integrar o grupo de Kirihara, alegando que uma heroína de classe S não deveria rejeitar outro integrante da mesma categoria. Ayaka recusou, embora reafirmasse que cumpriria suas responsabilidades como heroína. Vícios então anunciou que os estudantes que fracassaram no primeiro teste participariam de um treinamento especial. Ayaka lembrou o acordo, que deveria proteger os mais fracos. A deusa respondeu que a ordem vinha do rei e que, caso ela não aceitasse levar aqueles alunos consigo, todos seriam descartados. Sem alternativa, Ayaka concordou. Em Mills, Touka percebeu que Ceras estava demorando demais. Ele considerou a possibilidade de ela ter fugido com a recompensa, mas concluiu que algo provavelmente havia acontecido. Ao sair para procurá-la, ouviu rumores de que a mulher responsável por encontrar o cálice havia sido exposta como Ceras Ashrain. Ela havia escapado para a floresta, mas os Cavaleiros do Dragão Negro já estavam em seu encalço. 3 cavaleiros montados em dragões alcançaram Ceras e atacaram do alto. Mesmo exausta, ela derrubou o primeiro com uma lâmina espiritual e derrotou os outros 2 com sua espada encantada. Logo depois, uma lança foi arremessada em sua direção. Ceras bloqueou o golpe, mas um cavaleiro de alta patente chamado Gizum surgiu acompanhado de outro dragão. Como o feitiço usado na cerimônia havia afetado seus espíritos, ela não conseguia ativar completamente a armadura. Gizum recebeu ordens para eliminá-la no local e começou a pressioná-la com sucessivos ataques. Antes que pudesse concluir o confronto, Touka apareceu e paralisou o cavaleiro e sua montaria. Depois, aplicou uma versão enfraquecida de veneno e utilizou o sono. Touka explicou que havia ido buscá-la. Ceras recusou o trabalho de guarda-costas, pois qualquer pessoa ao seu lado também seria perseguida pelos Cavaleiros do Dragão Negro. Ela tentou devolver a Pedra do Dragão Azul, mas Touka lançou diante dela uma bolsa cheia de pedras semelhantes. Ele afirmou que não encontraria facilmente outra pessoa tão qualificada e não pretendia perder tempo procurando uma substituta. Também mandou que ela trocasse de roupa, já que continuar usando o mesmo traje facilitaria seu reconhecimento. Touka despertou Gizum e exigiu saber quem havia ordenado a eliminação de Ceras. Em troca da resposta, prometeu remover o efeito do veneno. Antes que o cavaleiro pudesse revelar o nome, Touka percebeu uma ameaça e puxou Ceras para o lado. Uma enorme espada atingiu Gizum. Logo depois, 3 cavaleiros montados em dragões pousaram diante deles, liderados por um jovem de cabelos prateados e olhos vermelhos. Logo depois, 3 cavaleiros montados em dragões pousaram diante deles. O líder era Sivit Gartland, comandante dos Cavaleiros do Dragão Negro e conhecido como o homem mais forte da humanidade. Sivit admitiu ter silenciado Gizum porque ele estava prestes a revelar informações que deveriam permanecer ocultas. Seus companheiros confirmaram que haviam recebido ordens para eliminar Ceras e começaram a discutir o destino da princesa como se ela não estivesse presente. Ceras sacou a espada e afirmou que não seria derrotada facilmente. Sivit chegou a oferecer um duelo, no qual ela poderia conquistar o direito de viver, mas logo perdeu o interesse. A presença de Touka chamou muito mais sua atenção. Touka percebeu imediatamente que estava diante de alguém muito mais perigoso que o Devorador de Almas.
Sivit ainda estava fora do alcance de suas habilidades, e qualquer movimento precipitado poderia encerrar o confronto antes que ele tivesse chance de reagir. Mesmo assim, Touka manteve a calma e se apresentou usando o nome Hatice Kol. Sivit ficou intrigado, porque ele não tremia diante dos cavaleiros e ainda tentava iniciar uma conversa com o homem mais poderoso daquele mundo. Touka perguntou se Sivit vivia em busca de adversários fortes. O cavaleiro confirmou que desejava enfrentar alguém capaz de levá-lo ao limite, mas quase nunca encontrava um oponente adequado. Touka sugeriu que ele desafiasse Vícios, porém Sivit explicou que os reinos mantinham um acordo de paz. O comandante também revelou interesse em enfrentar algum dos heróis convocados de outro mundo. Ao ouvir isso, Touka percebeu uma oportunidade. Ele afirmou que também era um herói invocado. Sera se surpreendeu com a revelação, enquanto Sivit demonstrou ainda mais interesse. Quando questionado sobre o motivo de estar longe dos outros heróis, Touka explicou apenas que Vícios o havia considerado diferente e separado do restante da turma. Sivit interpretou aquelas palavras como sinal de que Touka possuía um poder especial. Aproveitando o engano, ele propôs que o duelo entre os dois fosse adiado. Touka prometeu continuar evoluindo até superar todos, incluindo a própria deusa, e então retornar para enfrentá-lo. A possibilidade de uma batalha futura agradou Sivit. Ele permitiu que Touka partisse, mas afirmou que os cavaleiros ainda eliminariam Seras. Touka recusou, explicando que precisava dela para se tornar mais forte. Movido pelo desejo de enfrentar Touka no futuro, Sivit também permitiu que a princesa fosse embora. Apesar da oposição de um de seus companheiros, ordenou que todos retornassem aos dragões. Touka permaneceu imóvel enquanto os cavaleiros se afastavam pelo céu. Ele havia construído toda aquela negociação apenas para fazê-los entrar no alcance de sua magia. Assim que alcançaram a distância necessária, lançou Paralisar. Os dragões e seus cavaleiros ficaram imóveis no ar e despencaram. Touka revelou que nunca teve intenção de respeitar o acordo. Aquela não era uma história de heróis honrados, mas sua jornada de vingança, e ele utilizaria qualquer método necessário para vencer. Com os inimigos caídos, Touka aplicou veneno em todos. A maioria foi derrotada rapidamente, mas Sivit continuou resistindo. Mesmo enfraquecido, ele tentou lançar sua arma contra Touka antes de perder as forças. Um sinal de emergência foi disparado, atraindo dezenas de novos cavaleiros do Dragão Negro. Sivit ordenou que os reforços eliminassem Touka e Seras. Touka sugeriu que Seras fugisse enquanto ainda havia tempo. Ela recusou, lembrando que havia prometido protegê-lo. Diante da decisão da guarda-costas, Touka utilizou uma nova ligação com Pigmaru. O slime surgiu em suas costas e estendeu grandes tentáculos em direção ao céu. A conexão ampliou o alcance das habilidades de Touka, permitindo que ele paralisasse os dragões e cavaleiros antes que se aproximassem. Os inimigos começaram a cair um após o outro. Touka aproveitou a situação para testar outras magias. Ele lançou o Berserk em um dos cavaleiros, fazendo-o perder o controle e atacar tudo ao redor. Contra outro, utilizou a escuridão, retirando completamente sua visão. Depois dos testes, Touka voltou a paralisar os sobreviventes e deixou que o veneno concluísse o efeito. Quando o campo ficou silencioso, percebeu que apenas Sivit ainda respirava. Mesmo o homem considerado o mais forte da humanidade, não conseguiu resistir por muito mais tempo. Touka e Seras deixaram o local antes que outros inimigos aparecessem. Durante a fuga, ela alertou que o Cavaleiro do Dragão Negro, conhecido como Matador de Heróis, ainda poderia estar em seu encalço. Ao ouvir a descrição, Touka percebeu que provavelmente já havia encontrado e eliminado aquele homem anteriormente. Seras ficou impressionada ao descobrir que ele havia derrotado não apenas Sivit, mas também outro dos guerreiros mais temidos do continente. Depois de presenciar tudo aquilo e conhecer a verdadeira identidade de Touka, Seras reafirmou sua decisão. Ela prometeu permanecer ao lado dele e enfrentar qualquer dificuldade que surgisse. Touka aceitou sua lealdade e prometeu recompensá-la de maneira adequada. Depois de vários dias de viagem, Touka, Seras e Pigmaru chegaram a Monroy, capital do reino de Ulza. Enquanto observava as lojas, Touka encontrou uma máscara inspirada no Rei das Moscas. O vendedor contou que aquela figura havia protegido o povo demoníaco de um enorme exército. Mesmo depois de salvar inúmeras vidas, porém, ele foi expulso por governantes que o acusaram de ser a origem de todo o mal. Touka comprou a máscara e percebeu semelhanças entre aquela história e a própria situação. Assim como o Rei das Moscas, ele havia sido descartado depois de ser considerado inconveniente. A diferença era que ainda pretendia voltar e acertar as contas com Vícios. Na manhã seguinte, Seras explicou que permanecer em uma cidade movimentada poderia ser mais seguro do que se esconder em regiões isoladas. Ainda assim, Touka continuou atento a qualquer perseguidor. Durante o passeio, encontraram um enorme coliseu. Seras contou que escravizados, mercenários e criaturas lutavam ali em troca de dinheiro, fama ou liberdade. Touka procurou uma hospedaria. Seras considerou o local caro e sugeriu que dividissem o mesmo quarto para economizar.
Ela não viu qualquer problema na ideia, enquanto Touka ficou desconcertado com a naturalidade da proposta. Naquela noite, os dois foram até uma taverna lotada. Alguns homens comentavam sobre a morte dos Cavaleiros do Dragão Negro e espalhavam rumores sobre a princesa elfa que eles perseguiam, sem perceber que Ceras estava sentada perto deles. Outro cliente afirmou que um grupo de magos chamado Ashinto havia lançado uma maldição responsável pela queda dos cavaleiros. Ceras explicou que Ashinto era uma organização de feiticeiros que venerava uma divindade maligna. Logo depois, vários homens encapuzados entraram dizendo pertencer ao grupo. Eles afastaram os clientes e exigiram atendimento, aproveitando os rumores para fortalecer sua reputação. Touka percebeu que não pareciam tão perigosos, mas a morte inexplicável dos cavaleiros permitia que assumissem o mérito. Em outra mesa, dois homens discutiam a possibilidade de a bruxa proibida estar envolvida no ocorrido. Touka ofereceu comida e bebida em troca de informações. Segundo eles, a bruxa seria uma elfa negra que desaparecera 10 anos antes. Recentemente, alguém afirmou que ela estava lutando no Coliseu como combatente de sangue. Para encontrar essa pessoa, seria necessário conseguir a autorização do Duque, responsável pela arena. Nesse momento, uma mulher leopardo entrou na taverna. Os homens a identificaram como Eve Speed, considerada a combatente mais poderosa de Monroy, e a mesma pessoa associada aos rumores sobre a bruxa. Touka se aproximou, ofereceu comida e perguntou se ela conhecia a bruxa proibida. Eve afirmou que tudo não passava de um boato. Admitiu ter entrado uma vez na Floresta Dourada, onde a bruxa supostamente vivia, mas garantiu que nunca a encontrou. Quando Eve perguntou por que ele a procurava, Touka fingiu ser um pesquisador interessado em escrever sua biografia. A guerreira o aconselhou a não entrar na floresta, pois alguém despreparado não sobreviveria muito tempo naquele lugar. Depois que Eve partiu, Ceras afirmou que ela estava mentindo. Touka teve a mesma impressão e decidiu investigar. Ceras explicou que os combatentes escravizados continuavam lutando porque precisavam acumular grandes quantias para comprar a liberdade. Touka percebeu que dinheiro poderia ajudá-la a negociar com Eve, mas primeiro precisava entender o que ela realmente desejava. Mais tarde, Ceras começou a praticar com a espada. Impressionado com sua técnica, Touka pediu que ela lhe ensinasse alguns movimentos. A princesa aceitou e mandou que ele atacasse com força total. Mesmo possuindo atributos elevados, Touka foi facilmente imobilizado. Seus números haviam aumentado dentro das ruínas do Descarte, mas ele ainda não possuía experiência em combate físico. A diferença mostrou que depender apenas das habilidades de estado poderia ser perigoso. Depois do treinamento, Ceras levou as roupas para lavar. Enquanto limpava o manto de Touka, acabou se distraindo com o cheiro dele. O rapaz entrou naquele instante, e ela tentou agir como se nada tivesse acontecido. Durante a noite, Ceras adormeceu enquanto Touka estudava o livro de artes proibidas. O conteúdo continuava difícil de compreender. Ao observar que ela se esforçava para ajudá-lo, decidiu demonstrar mais gratidão. Ceras acordou e percebeu que Touka não conseguia dormir. Ela mostrou ervas que carregava, explicando que uma ajudava a relaxar, enquanto outra aumentava a energia. Os dois prepararam uma bebida quente, mas Ceras colocou a erva estimulante por engano. Na manhã seguinte, voltaram a investigar Eve. Ceras descobriu que a mulher leopardo havia sido levada para Monroy como escravizada 3 anos antes. Desde a primeira luta, permanecia invicta e havia se tornado a maior estrela do Coliseu. A luta marcada para o dia seguinte seria seu confronto final como escravizada. Touka imaginou que Eve já tivesse reunido dinheiro suficiente para comprar a liberdade, o que tornaria uma oferta financeira inútil. Ceras revelou que Eve havia conseguido o valor necessário 2 anos antes. Mesmo assim, continuou lutando para libertar também uma menina escravizada que estava sob sua proteção. Vários combatentes que chegavam à luta final acabavam perdendo a vida. Ceras suspeitava que o Duque Zuan não aceitava libertar suas principais atrações e manipulava os confrontos para substituí-las por novos lutadores. Touka concluiu que Eve provavelmente seria eliminada na arena antes de receber a liberdade. Enquanto ela se preparava, acreditando que poderia vencer honestamente, o Duque já devia estar planejando impedir sua saída. Ceras perguntou o que fariam durante o confronto do dia seguinte. Touka respondeu que não esperariam até lá. Eles colocariam o plano em prática naquela mesma noite. Touka e Ceras localizaram Eve em um beco de Monroy. A mulher leopardo perguntou por que continuavam atrás dela depois de já ter negado conhecer a bruxa proibida. Touka revelou o verdadeiro motivo. O Duque Zuan pretendia garantir sua derrota na luta final do Coliseu. Como precisava de Eve viva para encontrar a bruxa, Touka sugeriu que ela retirasse Lisbeth da cidade e fugisse naquela mesma noite. Eve levou a mão à espada e avisou que não permitiria que ninguém encostasse na garota.
Ceras explicou que ambos sabiam que ela continuava lutando apenas para comprar a liberdade da menina. Eve não negou, mas recusou a fuga. Caso abandonassem Monroy, o Duque colocaria recompensas por suas cabeças e enviaria soldados e mercenários atrás delas. Ela não podia condenar Lisbeth a uma vida inteira de perseguição. Tolka afirmou que as levaria para a terra dos monstros de olhos dourados. Como quase ninguém ousava entrar naquela região, elas poderiam escapar do alcance do Duque. Eve respondeu que o território era perigoso demais e questionou como ele protegeria uma criança. Tolka mencionou ter derrotado um rei esqueleto, mas Eve não considerou aquilo suficiente. Ele então revelou que havia eliminado os Cavaleiros do Dragão Negro. A guerreira riu, sem acreditar que ele conseguiria derrotar nem o integrante mais fraco da Ordem. Antes que Eve desembainhasse a espada, Tolka lançou Paralisar. Incapaz de mover o corpo, ela finalmente compreendeu que a habilidade era real. Tolka explicou que aquele poder havia permitido que enfrentasse Civit Garthland, o homem considerado mais forte da humanidade. Para confirmar suas palavras, Ceras retirou o manto e mostrou sua verdadeira forma. Ela revelou ser a princesa cavaleira perseguida pelos Cavaleiros do Dragão Negro e afirmou ter presenciado a batalha. Tolka cancelou a paralisia, mas Eve ainda recusou a proposta. Ela confiava mais na própria força do que em desconhecidos e acreditava que venceria a luta final. Mesmo reconhecendo que o Duque era desonesto, esperava que ele não quebrasse publicamente o acordo. Tolka apenas avisou que permaneceria próximo aos portões até o amanhecer, caso ela mudasse de ideia. No caminho de volta, Tolka e Ceras encontraram integrantes da Ashinto, cercados por uma multidão. Mais tarde, os mesmos homens começaram a pressionar uma jovem para que se juntasse à organização. Quando ela recusou, Ceras levou à mão a espada, mas Tolka a impediu de agir diretamente. Em vez disso, lançou Berserk em um dos magos. O homem perdeu o controle e começou a atacar os próprios companheiros, criando confusão suficiente para libertar a garota. Depois da meia-noite, Tolka e Ceras foram esperar nos portões. Ceras perguntou se Eve realmente apareceria. Tolka acreditava que, assim que percebesse que o Duque jamais cumpriria a promessa, ela escolheria fugir. Decidida a confirmar o futuro de Lisbeth, Eve foi até os aposentos do Duque. Antes de entrar, ouviu Zuan conversando com um soldado sobre a luta do dia seguinte. O Duque confirmou que Eve seria derrotada. Um veneno reduziria seus sentidos durante o combate. Zuan deixou claro que nunca permitiria que uma mulher leopardo conquistasse a liberdade. Quando o soldado perguntou sobre Lisbeth, o Duque revelou que também não pretendia libertá-la. A menina continuaria sendo tratada como propriedade e seria usada de acordo com seus interesses. Eve deixou o local em silêncio, voltou para sua cela e pegou um manto. Depois, apareceu diante de Tolka e Ceras nos portões. Ela admitiu que o Duque jamais cumpriria a palavra e aceitou fugir. Tolka exigiu algo em troca. Eve concordou em revelar a localização da bruxa proibida e guiá-los pela terra dos monstros de olhos dourados. Com o acordo, partiram para resgatar Lisbeth. A garota trabalhava em uma taverna e era maltratada pela proprietária. Quando a mulher a derrubou durante o serviço, Eve invadiu o estabelecimento e sacou a espada. Assustada, a dona afirmou que agia daquele modo por ordem do Duque. Eve mandou que ela espalhasse a versão de que Lisbeth havia sido sequestrada e que a mulher leopardo saíra para perseguir os responsáveis. Tolka entrou usando a máscara do Rei das Moscas e ordenou que Eve partisse com a menina. Depois que as duas saíram, permaneceu com a proprietária. Por ter sofrido abusos durante a infância, reconheceu que a crueldade daquela mulher não era causada apenas pelas ordens do Duque. A dona tentou convencê-lo de que poderia protegê-los, mas Tolka não acreditou. Ele a paralisou, aplicou veneno e organizou o local para que tudo parecesse consequência de um roubo. Em seguida, alcançou os outros nos túneis de esgoto usados para escapar da cidade. Lisbeth se apresentou e pediu permissão para permanecer ao lado de Eve. Tolka avisou que a viagem seria perigosa, mas a menina afirmou que suportaria qualquer dificuldade desde que não fosse separada dela. Tolka aceitou e apresentou Pigmaro às novas integrantes do grupo. Depois de deixarem os túneis e entrarem na floresta, Eve declarou que confiava nele o suficiente para arriscar a vida durante a viagem. Ela explicou que Tolka poderia ter arrancado a informação à força ou usado Lisbeth contra ela, mas preferiu revelar suas intenções e oferecer uma saída. Quando perguntou por que desejava encontrar a bruxa, Tolka mostrou que possuía um texto antigo que precisava ser decifrado. Também garantiu que não pretendia atacá-la, a menos que fosse ameaçado primeiro. O grupo conseguiu cavalos e seguiu viagem. Tolka comentou com Ceras que Eve claramente possuía alguma ligação com a bruxa proibida. O fato de Lisbeth também ser uma elfa negra poderia ajudá-los a conquistar a confiança da mulher. Pouco depois, várias luzes surgiram atrás deles na direção de Monroy. O desaparecimento das escravizadas já havia sido descoberto, e uma força enviada pelo Duque começava a persegui-los. Depois de descobrir a fuga de Eve e Lisbeth, o Duque Zuan enviou seus soldados particulares e os feiticeiros da Ashinto para capturá-las. Tolka percebeu as luzes se aproximando e começou a preparar uma emboscada na floresta.
Eve se ofereceu para ficar para trás e atrasar os perseguidores, mas Touka recusou. Sem ela, o grupo não teria como localizar a bruxa proibida nem conquistar sua confiança. Portanto, todos enfrentariam o problema juntos. Para confundir os inimigos, Touka soltou alguns cavalos em direções diferentes, criando rastros falsos. Lisbeth e Eve permaneceriam escondidas, enquanto Ceras atrairia Ashinto para o ponto planejado. Touka colocou a máscara do Rei das Moscas e se escondeu entre as árvores com Pigmaru. Ceras também utilizou uma máscara e aguardou a aproximação dos feiticeiros. Muage, líder da Ashinto, percebeu que havia algo errado e ordenou que o grupo parasse antes de entrar profundamente na floresta. Ao localizar Ceras próxima a uma árvore, exigiu que ela entregasse Eve e Lisbeth. Ele também ofereceu uma posição dentro da Ashinto, afirmando que a organização era responsável pela queda dos Cavaleiros do Dragão Negro e de Sivit Gartland. Ceras sabia que aquilo era mentira, mas fingiu acreditar e perguntou se poupariam as duas fugitivas. Muage prometeu que elas não seriam feridas. Ceras começou a conduzi-los para dentro da floresta, porém ele interrompeu o avanço. O líder percebeu que seria mais seguro obrigá-la a trazer as fugitivas até uma área aberta. Os membros da Ashinto se espalharam e prepararam seus arcos. Muage revelou que muitos deles haviam pertencido a uma antiga guilda de assassinos. Embora a organização tivesse sido destruída, os sobreviventes ainda conheciam venenos, capazes de derrubar uma pessoa com uma pequena quantidade. Durante a conversa, Muage acabou revelando como a Ashinto havia conquistado sua reputação. O grupo encontrou os Cavaleiros do Dragão Negro já derrotados e decidiu assumir a responsabilidade. Depois disso, eliminou aqueles que questionavam a história usando venenos difíceis de detectar. Como ninguém compreendia a causa das mortes, os ataques passaram a ser tratados como maldições. A Ashinto utilizava essa fama para assustar adversários, conquistar seguidores e aumentar sua influência política. Muage perguntou onde estavam os companheiros de Ceras. Ela então retirou parte do disfarce e revelou ser a princesa cavaleira perseguida pelos Cavaleiros do Dragão Negro. O líder perguntou se havia sido ela quem eliminara os cavaleiros. Ceras não conseguiu responder de maneira convincente, fazendo Muage concluir que ela não representava uma ameaça tão grande. Ele chamou um guerreiro careca que deveria enfrentar Eve na luta final do Coliseu. Outro homem permaneceu à distância com uma besta apontada para Ceras. Os dois eram irmãos de Fang, um dos perseguidores que havia sido derrotado por Touka na floresta. Cercada, Ceras ajoelhou-se e fingiu aceitar a rendição. Os feiticeiros acreditaram que a armadilha havia fracassado, mas uma luz intensa explodiu diante deles e retirou temporariamente sua visão. Usando Pigmaru como uma extensão de seu corpo, Touka ampliou o alcance de paralisar e atingiu todo o grupo. Os integrantes da Ashinto ficaram imóveis antes de conseguirem disparar. Touka saiu de seu esconderijo usando a máscara do Rei das Moscas. Muage percebeu tarde demais que havia compreendido apenas a primeira parte do plano. Touka queria que ele identificasse a possibilidade de uma emboscada e mantivesse seus homens reunidos fora da floresta. A falsa descoberta fez Muage acreditar que estava agindo com cautela, quando na verdade apenas posicionou todo o grupo dentro do alcance das habilidades de Touka. Depois de imobilizá-los, Touka aplicou veneno. Com a Ashinto neutralizada, ordenou que Ceras levasse Lisbeth para um local protegido, pois os soldados do Duque já estavam se aproximando. Eve permaneceu ao lado de Touka. A primeira unidade avançou tentando eliminá-la rapidamente, mas entrou diretamente no alcance de paralisar. Touka imobilizou os soldados e utilizou veneno antes que pudessem reagir. Outras tropas surgiram pela direção oposta. Como precisava controlar o consumo de suas habilidades, Touka passou a lançar escuridão nos cavaleiros, retirando sua visão. Eve aproveitou a abertura e avançou entre os inimigos com a espada. Os soldados perderam a formação e começaram a recuar. Touka pediu que Eve não permitisse que ninguém escapasse para revelar o ocorrido em Monroy. Ela recolheu uma lança e impediu a fuga de um dos cavaleiros. O Duque Xuan apareceu no campo de batalha e tentou obrigar seus homens a continuar lutando. Quando percebeu que estavam sendo derrotados, atacou até os próprios soldados que tentavam abandonar o confronto. Eve avançou até que somente o Duque permanecesse em condições de lutar. Xuan tentou ameaçá-los antes de fugir, mas Touka finalmente o atingiu com paralisar. Com o homem responsável por anos de exploração completamente imóvel, Eve encerrou o confronto com um único golpe. Touka ainda precisava impedir que a perseguição fosse ligada diretamente ao grupo. Ele destruiu os vestígios deixados pelos integrantes da Ashinto e organizou o campo para criar uma versão diferente dos acontecimentos. Para quem encontrasse o local, pareceria que a Ashinto havia traído o Duque, eliminado seus soldados e desaparecido. Essa história também explicaria a fuga de Eve e Lisbeth sem revelar a existência de Touka ou de suas habilidades. Com os perseguidores derrotados e a falsa versão preparada, Touka, Ceras, Eve e Lisbeth se esconderam em uma caverna para descansar.
Ceras continuava preocupada com os perigos que encontrariam na Terra dos Monstros de Olhos Dourados. Touka lembrou que hesitar naquele momento não mudaria o caminho escolhido por eles. Percebendo que ela precisava recuperar as forças, utilizou sono e permitiu que descansasse com a cabeça apoiada em seu colo. Na manhã seguinte, Touka comprou roupas novas para Lisbeth, permitindo que a menina abandonasse o traje usado enquanto era escravizada em Monroy. Com os preparativos concluídos, o grupo retomou a viagem em direção ao território onde a bruxa proibida vivia. Ao entardecer, chegaram aos limites de uma floresta envolvida por uma atmosfera diferente. Próximo à entrada, havia uma enorme árvore seca, sem folhas e com um tronco deformado. Eve explicou que aquela era a árvore corrompida, um antigo ponto de referência carregado por uma poderosa energia mágica. Usando o mapa que possuía, mostrou onde estavam e indicou a direção que deveriam seguir para alcançar o esconderijo da bruxa. O grupo montou o acampamento antes de entrar na floresta. Durante a noite, Touka permaneceu acordado próximo a um penhasco, pensando novamente em vícios. A deusa havia arrancado todos de seu mundo e depois o descartado, como se sua vida não tivesse valor. Mesmo após tudo que enfrentara, seu objetivo continuava o mesmo: tornar-se forte o bastante para voltar e derrotá-la. Touka sabia que talvez nunca alcançasse naturalmente os atributos dos heróis de classe S. Porém, a Terra dos Monstros de Olhos Dourados abrigava criaturas extremamente poderosas, capazes de fornecer grandes quantidades de experiência. Embora entrar naquela região representasse um enorme risco, também poderia reduzir rapidamente a diferença entre ele e os heróis escolhidos por vícios. Ao amanhecer, o grupo organizou a bagagem. Como Touka, Ceras e Eve precisariam manter as mãos livres para lutar, Lisbeth ficou responsável por carregar parte dos suprimentos. Pigmaro permaneceria perto dela para ajudar caso surgisse algum perigo. Pouco depois de entrarem na floresta, encontraram uma enorme criatura semelhante a um lagarto. O monstro possuía uma segunda boca escondida e avançou repentinamente contra Eve. Touka utilizou o paralisar antes que ela fosse atingida e completou o ataque com veneno. A criatura foi derrotada sem oferecer grande resistência, confirmando que suas habilidades de estado também funcionavam contra os monstros daquela região. Apesar da fama da Terra dos Monstros de Olhos Dourados, aquele primeiro adversário parecia mais fraco que algumas criaturas encontradas nas ruínas do descarte. Mesmo assim, Touka não diminuiu a cautela, pois sabia que inimigos muito mais perigosos poderiam aparecer. Durante o caminho, Lisbeth quase caiu enquanto atravessava uma área cercada por pedras. Pigmaru estendeu o corpo e conseguiu segurá-la antes que se machucasse. Mais adiante, Ceras tentou atravessar um trecho de água pulando entre as pedras, mas perdeu o equilíbrio e ficou completamente molhada. Quando começou a espirrar, Touka entregou seu manto para que pudesse se aquecer. Eve percebeu a proximidade entre os dois, mas interrompeu o comentário ao sentir a presença de monstros poderosos. Seus sentidos de mulher leopardo indicavam que as criaturas estavam se aproximando rapidamente. Touka elaborou uma armadilha e pediu que Eve atraísse os inimigos até sua posição. Ela correu pela floresta enquanto dois enormes monstros semelhantes a insetos a perseguiam. Quando as criaturas entraram no alcance preparado, Touka lançou paralisar e imobilizou as duas. Em seguida, utilizou veneno para derrotá-las sem permitir que atacassem o grupo. Após o confronto, o ovo encontrado dentro do rei esqueleto começou a emitir uma luz intensa. A casca se rompeu e uma pequena criatura semelhante a um cavalo azul surgiu diante deles. O animal correu pelo local, mas não demonstrou qualquer hostilidade. Como parecia reconhecer Touka e Pigmaru, o grupo decidiu mantê-lo por perto. Ceras percebeu uma estranha protuberância nas costas da criatura. Touka imaginou que o animal talvez pudesse transportar a bagagem e tentou fornecer mana para descobrir sua verdadeira capacidade. A energia provocou uma nova transformação. O pequeno cavalo azul aumentou de tamanho, seu corpo tornou-se negro e outros membros surgiram até que ele assumisse a forma de uma grande montaria de 8 patas. Apesar da aparência ameaçadora, a criatura continuou agindo de maneira amigável e se aproximou de Ceras. Com uma montaria capaz de atravessar o terreno perigoso e carregar os suprimentos, o grupo conseguiu avançar pela floresta com muito mais facilidade. Quando a noite chegou, Touka, Ceras, Eve e Lisbeth montaram um novo acampamento ao lado de Pigmaru e do cavalo recém-transformado. Durante a noite, Touka percebeu luzes estranhas entre as árvores e saiu sozinho para verificar a região. Algum tempo depois, retornou ao acampamento arrastando o corpo de uma enorme criatura que havia derrotado sem despertar os outros. Ceras, Eve e Lisbeth ficaram impressionadas ao ver o tamanho do monstro. Touka, porém, tratou a vitória com naturalidade e começou a verificar se alguma parte da criatura poderia ser aproveitada durante a viagem. A situação mudou quando outro monstro foi derrotado e soltou um grito capaz de atravessar toda a floresta. Touka percebeu que aquele som não era apenas um lamento. A criatura havia chamado os outros monstros da região.
Pouco depois, uma enorme quantidade de inimigos começou a avançar na direção do acampamento. A floresta inteira parecia responder ao chamado, reunindo criaturas de diferentes tamanhos e níveis de força. Eve se considerou responsável pelo problema e se ofereceu para permanecer no local, mantendo a horda ocupada, enquanto Touka, Ceras e Lisbeth continuavam a busca pela bruxa proibida. Touka recusou imediatamente. Eve era a única pessoa que conhecia o caminho até a bruxa, e também a única em quem ela provavelmente confiaria. Se Eve fosse derrotada, todo o esforço para alcançar aquele território perderia o sentido. Além disso, Touka acreditava possuir as melhores chances de sobreviver ao confronto. Suas habilidades permitiam controlar grandes grupos, enquanto Pigmaro poderia ampliar o alcance dos feitiços, e Slay ofereceria a mobilidade necessária para atravessar o campo de batalha. Ele ordenou que Ceras, Eve e Lisbeth procurassem abrigo nas cavernas próximas. Touka permaneceria do lado de fora, acompanhado de Pigmaro e Slay. Ceras não queria abandoná-lo, mas Touka deixou claro que proteger Lisbeth e manter Eve viva eram partes essenciais do plano. Sem tempo para continuar discutindo, o grupo seguiu em direção às cavernas. Quando as primeiras criaturas chegaram, Touka uniu suas habilidades às de Pigmaro. O slime expandiu o corpo e passou a funcionar como uma extensão dele, aumentando consideravelmente a área alcançada por seus feitiços. Touka lançou o Berserk contra os monstros que estavam na linha de frente. As criaturas afetadas perderam o controle e começaram a atacar tudo ao redor, quebrando a organização da horda e impedindo que todos avançassem ao mesmo tempo. Mesmo assim, monstros mais fortes continuaram se aproximando. A quantidade de inimigos era tão grande que Touka não poderia simplesmente utilizar paralisar e veneno em todos. Se consumisse sua mana rapidamente, ficaria indefeso antes de alcançar as principais ameaças. Para recuperar energia por meio dos aumentos de nível, ele precisava derrotar os monstros mais poderosos escondidos no centro da horda. Touka montou em Slay e avançou diretamente contra as criaturas. A montaria de 8 patas atravessou o terreno em alta velocidade, derrubando os monstros menores que bloqueavam o caminho. Enquanto Slay corria, Touka utilizou escuridão contra os inimigos próximos. Sem conseguir enxergar, várias criaturas perderam a direção, colidiram umas com as outras ou atacaram os próprios aliados. Touka continuou lançando Berserk em diferentes pontos da formação, usando o caos para abrir passagem. Pigmaru mantinha a conexão ativa e aumentava o alcance dos feitiços, mas o esforço também começava a afetá-lo. A mana de Touka diminuía rapidamente. Cada nova habilidade consumia parte de sua reserva, enquanto os inimigos continuavam surgindo entre as árvores. Para reduzir a quantidade de adversários, ele utilizou sono contra os monstros menores. As criaturas caíram pelo caminho, permitindo que Touka isolasse 2 dos maiores inimigos presentes no campo. Slay se movimentava entre os ataques enquanto Touka procurava uma posição de onde pudesse enxergar diretamente seus alvos. Como suas habilidades dependiam do contato visual, perder os monstros de vista entre os corpos e as árvores poderia impedir a ativação dos feitiços. Touka conseguiu atingir uma das criaturas e concentrou seus ataques até derrotá-la. Mesmo assim, ainda precisava lidar com o segundo monstro enquanto a horda permanecia ao redor. O confronto continuou por um longo período. Touka alternou paralisar, veneno, sono, escuridão e berserk, escolhendo cada habilidade de acordo com a posição e a resistência dos inimigos. Pigmaro continuou sustentando a ligação apesar do desgaste. Slay permaneceu em movimento para evitar que os monstros cercassem Touka completamente. Quando o último dos grandes inimigos finalmente caiu, Touka recebeu uma enorme quantidade de experiência e aumentou novamente de nível. Seus atributos e sua mana foram restaurados, permitindo que continuasse de pé depois do esforço. A habilidade Paralisar também evoluiu, e uma nova magia foi desbloqueada. Touka estava exausto demais para analisar imediatamente todos os efeitos, mas confirmou que ainda possuía recursos para continuar lutando. Em segurança longe do campo de batalha, Eve pensava em tudo que Touka havia suportado. Mesmo depois dos abusos sofridos na infância, de ser descartado por vícios e de enfrentar sozinho as ruínas do descarte, ele continuava avançando e assumindo os maiores riscos para proteger aqueles que viajavam ao seu lado. Depois de sobreviver ao confronto contra a horda de monstros, Touka conseguiu reencontrar Ceras, Eve e Lisbeth. Pigmaru e Slay também haviam resistido à batalha, permitindo que o grupo retomasse a busca pela bruxa proibida. Durante uma pausa naquela noite, Ceras perguntou a idade de Touka. Ao descobrir que ele tinha apenas 17 anos, ficou surpresa, pois acreditava que fosse mais velho devido à maneira calma e cuidadosa como lidava com as situações. Ceras revelou ter 19 anos, mas afirmou que a diferença de idade não mudaria a relação entre os dois. Independentemente de ser mais velha, continuaria reconhecendo Touka como seu mestre e cumpriria a função de protegê-lo durante a viagem.
Mais tarde, acreditando que Touka já estivesse dormindo, Ceras se aproximou e o beijou. Ele percebeu o que havia acontecido, mas não pretendia iniciar um relacionamento enquanto ainda precisava cumprir sua vingança contra Vícios. Sem saber como reagir à situação, Touka utilizou Soma em Ceras para fazê-la descansar. Depois disso, o grupo prosseguiu pela Terra dos Monstros de Olhos Dourados, seguindo as orientações de Eve. Após atravessarem a região, eles finalmente encontraram uma enorme porta escondida no subsolo. No centro da estrutura, havia um cristal que funcionava como mecanismo de abertura. Touka forneceu mana ao cristal, ativando o dispositivo. A porta começou a se mover e revelou uma passagem para uma área completamente diferente do restante da floresta. Do outro lado, existia uma extensa planície subterrânea coberta por grama e flores. Uma corrente de vento atravessava o local, enquanto um céu artificial iluminava toda a região, fazendo aquele espaço escondido parecer um mundo separado. Ao longe, o grupo avistou uma grande mansão construída diretamente na formação rochosa. Aquele era o esconderijo da mulher que procuravam desde que deixaram as ruínas do Descarte. Touka, Ceras, Eve e Lisbeth finalmente haviam chegado à residência da Bruxa Proibida. Pessoal, muitos dos nossos vídeos teve a monetização cortada, e isso prejudica muito o canal, além de ter dado muitos direitos autorais. Mais paciência, né? Então, se puderem ajudar com seu gostei, ou hype, ou valeu demais, ou um simples comentário de apoio, ajudaria muito o titio. Até a próxima!